Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós no dia de hoje. Amém. Gostaria de começar contando a seguinte história. Em uma pequena vila cercada por montanhas, havia um homem chamado Elias. Ele era conhecido como alguém trabalhador, honesto e temente a Deus. Sua alegria vinha de coisas simples, do campo, da família e da fé que o sustentava. Todos os dias, Elias caminhava pelo campo e cuidava de suas ovelhas. E antes de começar o trabalho, ele sempre fazia uma oração: Senhor, guie os meus passos hoje. Com o tempo, Elias começou a perceber algumas mudanças. Primeiro, uma ovelha sumiu. Depois, outra apareceu ferida. Nada parecia ser tão grave no início, tanto que ele pensou, deve ser coisa pequena. Mas os dias foram passando e coisas estranhas começaram a acontecer. A cerca pareceu quebrada, o rebanho ficou inquieto e o coração de Elias começou a se cansar. Elias passou a trabalhar mais e a orar menos. A rotina apertou, o peso aumentou e Elias começou a achar que dava conta sozinho. E enquanto tentava se manter firme, havia algo que ele não estava enxergando. Um ladrão estava rondando o rebanho. Não era um ataque direto de uma vez, era aos poucos. Silencioso, esperto, o ladrão não chegava fazendo barulho. Ele só precisava de uma coisa, uma brecha. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a vila. Elias ouviu barulhos estranhos vindos do campo, mas o cansaço falou mais alto. Ele se virou para a cama e pensou, amanhã eu vejo isso. E na manhã seguinte, ele encontrou o pior cenário. As ovelhas estavam espalhadas, algumas estavam mortas, outras haviam fugido. Ele se sentou no meio do campo e chorou. Como cheguei a esse ponto, quebrantado, ele voltou a orar como no início. Senhor, eu preciso de ti. E enquanto orava, ouviu passos se aproximando. Era o pastor da vila, conhecido por sua sabedoria e discernimento. Ele olhou para Elias e falou com firmeza e compaixão: Filho, isso entrou porque houve brecha, mas existe esperança, ainda há restauração. Então o velho pastor ajudou Elias a reconstruir o muro, a cuidar das ovelhas perdidas e buscar uma por uma as que haviam fugido. E com o tempo o pasto floresceu, o rebanho cresceu e a paz retornou ao coração de Elias. Vivemos na ideia de viver bem. Todos nós buscamos por paz e segurança. Valorizamos a liberdade, a saúde, a prosperidade, relacionamentos verdadeiros e uma vida que faça sentido. E aí, sem perceber, nós estamos correndo atrás de uma vida abundante sem Deus, tentando preencher o vazio do coração com coisas que não têm o poder de curar a alma. E por mais que conquistamos algo que tanto desejávamos, a felicidade parece não durar, a ansiedade, o medo e o vazio voltam. E diante desse cenário, vivemos em uma geração de pessoas que estão cansadas, feridas e emocionalmente exaustas. Muita gente está trabalhando, respirando, lutando, mas elas vivem com o coração roubado por comparações, medo do futuro, traumas do passado e a sensação de que nunca é suficiente. Muitas pessoas estão desmoronando por dentro. Jesus diz que há duas vozes, dois caminhos, dois projetos de vida que estão disputando o nosso coração. Um vem para matar, roubar e destruir. O outro vem para trazer vida em abundância. E muitas vezes a gente não consegue ver isso com tanta clareza. Jesus diz em João 10:10 que o ladrão vem somente para três coisas: roubar, matar e destruir. Existe um ladrão, existe um inimigo, existe um plano maldoso por trás de todas as coisas que tentam nos afastar de Deus, nos enfraquecer por dentro e nos fazer desistir. Não existe boas intenções do ladrão. Ele não tem limites, não tem misericórdia e nem compaixão. Ele não chega fazendo barulho e nem abre a porta avisando que veio para destruir. Ele entra onde há brecha, onde está fácil. Ele se aproveita do momento em que o coração está mais vulnerável e age disfarçadamente com pensamentos repetitivos, mentiras aceitas como verdade e pequenas escolhas.
Ele não quer só que você caia, mas que você permaneça no chão, acreditando que Deus não te quer mais. O ladrão não precisa derrubar uma casa inteira de uma vez. Ele só precisa arrancar uma telha, uma janela, abrir uma fresta. E quando a gente percebe, já entrou o vento frio, já entrou a tempestade. O ladrão que rouba algo. O ladrão começa com o roubo. Muitas vezes ele rouba coisas que a gente nem percebe que perdeu. A paz, a esperança, a alegria de servir, a coragem, a pureza do coração, a leveza, o desejo de orar, o prazer da palavra e a sua identidade. Ele diz: você não é capaz, você não é forte como os outros, você sempre falha e você nunca vai mudar. Depois do roubo vem a morte. E essa morte não precisa ser necessariamente física, mas é uma morte espiritual, emocional e interna. O ladrão deseja matar a sua fé, o seu ânimo, o seu amor e a sua confiança em Deus. Ele quer matar o seu desejo de estar perto do Senhor, sua expectativa em milagres e tudo que faz você permanecer vivo. E por último vem o destruir. A destruição é quando o ladrão não quer apenas enfraquecer, mas quer acabar. Quer destruir relacionamentos, família, futuro, sonhos e a sua comunhão com Deus. Ele quer te levar para o lugar da desistência, pois quando você desiste, ele não precisa mais lutar. Quando você para de acreditar, ele já venceu uma parte da batalha. Mas o versículo de João 10:10 acaba com Jesus dizendo: eu vim para que as ovelhas tenham vida, vida em abundância. Jesus se apresenta como bom pastor que conhece o nome das suas ovelhas. Guia, protege, cuida, dá alimento e direção. Ele não veio para você apenas aguentar ou viver de migalhas. Ele veio para te dar vida. Isso significa que a iniciativa é dele, a salvação é dele e o amor é dele. A vida abundante é uma obra de Jesus e não um desempenho nosso. É uma vida cheia de graça, cheia de restauração. A abundância que Jesus oferece não é excesso de bens materiais, mas é uma plenitude por dentro. Jesus não prometeu dias em que não haverá lutas, mas ele prometeu a sua presença. Não prometeu uma vida sem lágrimas, mas uma vida com consolo. O ladrão quer te convencer de que Deus é distante, indiferente e duro, mas o Evangelho nos convida a direcionar o olhar para a verdade, de que Deus se aproxima, Ele entra na nossa história, nos ama quando estamos fracos e nos resgata quando estamos perdidos. Imagina uma ovelha que vive num lindo campo onde há alimento e água e de repente ela se afasta do seu rebanho porque acha que sozinha encontrará algo melhor, mas ela não sabe que é disso que o lobo precisa. O lobo não ataca o rebanho inteiro quando o pastor está perto. Ele procura uma ovelha isolada, distraída ou ferida. E é exatamente isso que acontece com a nossa vida espiritual. O ladrão não quer nos convencer a abandonar Jesus de uma vez. Ele nos convence a se afastar dele um pouco, dia após dia. Ele age no oculto, enquanto que o pastor age no cuidado. O ladrão entra para tomar, sugar, esgotar, acusar, ferir, oprimir e prender, enquanto que o pastor entra para entregar, curar, libertar, sustentar, orientar e perdoar. E quando entendemos isso, o nosso coração se volta para o centro, onde o maior antídoto contra o plano do ladrão é permanecer perto do pastor. Talvez algo foi roubado de você. Talvez você não tenha tido tudo roubado na sua vida. Talvez você esteja enfrentando batalhas dentro da sua mente e do seu coração. Ou talvez você esteja cansado de lutar. Mas isso não é o fim da história. Isso não define o que você é e isso não é maior do que Jesus. O ladrão, ele pode roubar coisas, mas ele não tem a última palavra. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é especialista em reconstruir ruínas. O ladrão só tem poder quando olhamos mais para ele e menos para o pastor. Ele age com pressa porque sabe que o seu tempo é curto, enquanto que o pastor age com processos, porque ele está interessado em te curar completamente. Hoje nós somos desafiados a discernir vozes. Quando conhecemos a Jesus, aprendemos a reconhecer os pensamentos que não vêm de Deus. Jesus quer te lembrar dia após dia que Ele está com você. Ele não te abandona e Ele te fortalece. Ele é o pastor que carrega a ovelha ferida.
É o pastor que procura a ovelha perdida. E o bom pastor não negocia suas ovelhas com o ladrão. Deus não tem planos de destruição, de morte ou de roubo para a sua história. O plano dele é vida. Hoje existem duas propostas diante de nós. A proposta do ladrão e a proposta de Jesus. O ladrão oferece felicidade rápida, mas ele deixa dores. Você não precisa continuar vivendo drenado, apagado ou cansado. Apenas precisa estar perto do pastor, porque Jesus quer te conduzir para uma vida que vale a pena ser vivida. Ele quer te oferecer a eternidade. Amém. Forte abraço e que Deus abençoe.